Olá, sejam bem-vindos ao canal Vitesse. Nesse nosso primeiro programa temos alguns assuntos legais para falar para vocês. Primeiro, simuladores. Automobilismo virtual. Virou uma grande moda agora nesses tempos de pandemia. Também vamos falar para vocês como se tornar um piloto profissional. Qual o passo a passo, o que você tem que fazer, aonde você deve procurar para poder ter um curso desses. Vamos falar também sobre clássicos da nossa indústria nacional. Vamos falar de um esportivo produzido lá no começo dos anos 60. E também vamos falar para vocês sobre o que está acontecendo no mercado automobilístico, Fórmula 1, a famosa dança das cadeiras. Tudo isso depois da vinheta. Bom, vamos nos apresentar. Meu nome é João Vasconcelos, tá? Eu sou jornalista especializado em automobilismo e também proprietário do site Punta Taco. Como eu disse para vocês, automobilismo virtual virou uma grande febre, muita gente falando a respeito. Há algum tempo atrás todo mundo dizia que isso não passava de um videogame, um brinquedinho. Só que com o passar dos tempos, os pilotos profissionais começaram a usar constantemente como forma de treinamento para conhecer pistas e tudo mais. Com a pandemia, os campeonatos de automobilismo no mundo inteiro pararam e começaram a vir as provas virtuais, com a participação de vários pilotos importantes, profissionais e pilotos profissionais de simuladores também. A primeira prova foi uma prova da Fórmula 1, teve a participação do Lando Norris, depois teve uma outra com o Charles Leclerc, piloto da Ferrari. Isso eles usavam uma outra plataforma, que era a plataforma do PlayStation 4. Existem várias plataformas que têm esse tipo de simulador. O pessoal prefere muito iRacing, rFactor, e aqui no Brasil não foi diferente. Então a gente teve campeonatos com carros de estoque, teve campeonatos com carro do brasileiro de marcas, carros do turismo nacional e também no exterior. Tanto que nós vamos falar com um amigo nosso, um outro amigo meu piloto, que disputou um campeonato que fizeram aqui no Brasil, inclusive uma prova muito importante, 500 milhas de Indianápolis. Essa sim, com participação de pilotos de peso, o caso de Tony Kanaan, Hélio Castro Neves, Enzo Fittipaldi, o filho do Rubinho, tá? Eu tô falando do Rafa Mata. Rafa, fala um pouquinho aí. Observem aqui que eu vou deixar o vídeo rodando. Fala, João, como é que você tá? Tudo bem? Aqui é Rafael Mata que tá falando. João, a respeito dos simuladores, hoje o que está acontecendo nesse mundo virtual é uma coisa muito diferenciada, né? Devido à pandemia, muitos pilotos aí estão ficando em casa, né? E todos eles estão começando a utilizar muito mais o simulador do que só para treino. Por que eu digo só para treino? Porque o simulador hoje ele é uma parte do treino dos pilotos profissionais, né? Existem inúmeros tipos de simuladores. Tem os simuladores de console, os simuladores de PC, que são esses os mais profissionais, e que são utilizados pelos pilotos reais para treinamento, né? Para conhecer uma pista que às vezes não conhece, para poder ter um acerto de carro melhor antes de você realmente colocar o carro na pista. É assim que funciona o simulador. Hoje, a plataforma mais utilizada para os pilotos em treinamento é o iRacing, né? Não é muito conhecido do pessoal, não é um simulador feito para console, né, como o PlayStation, é um simulador feito para PC. Então, devido a isso, a popularidade dele não é muito grande. É um simulador caro, porque você paga aí em dólar e mensalmente, né? E ele não vem com conteúdo cheio, ele vem com conteúdo básico. Então, por exemplo, se você quiser treinar em alguma pista com algum carro, você tem que adquirir a pista e o carro. Uma vez que você tem essa aquisição feita, ele fica para você para sempre. Por exemplo, se eu quiser andar em Interlagos, que não é do pacote básico, com um Porsche, eu vou ter que pagar 14 dólares pela pista e 11 dólares pelo carro. E hoje o dólar não está barato, então não é um simulador muito barato, mas ele tem um profissionalismo e um realismo diante do manejo que você tem com o carro, o acerto de suspensão, o acerto de asa, acerto de pressão de pneu, condição da pista. É tão realista isso que engenheiros reais hoje entraram na brincadeira, né, entre aspas assim, dos desafios virtuais que estão acontecendo
e tornaram isso uma parte de ganhar pão mesmo, sabe? De acertar o carro para os pilotos virtuais, que isso realmente acontece. As corridas com os pilotos virtuais, que a gente fala virtuais, mas na verdade são todos pilotos profissionais que estão ali no simulador, né? Essas corridas são acompanhadas pelo engenheiro durante a prova, para poder passar a telemetria do carro, né? E é muito, muito real. Às vezes é até mais complexo do que você fazer uma corrida virtual do que você fazer uma corrida real, porque você está com todo mundo longe de você e você tem que sincronizar todos os pilotos na mesma pista, no mesmo horário, com rádio ativo para poder conversar em caso de alguma falha de conexão ou algum problema no carro durante a corrida com os engenheiros. Então é uma parte bem complexa. Essa é a parte que eu falo para vocês entenderem um pouco mais o que é o automobilismo virtual. E durante essa pandemia, o que aconteceu? Deu um boom em relação aos simuladores, né? Então muita gente se pergunta, o que é o simulador? O que faz o simulador? Hoje, a profissionalização de pilotos virtuais é a mesma coisa do que tem aqueles jogadores de LoL, de CS, que estão se profissionalizando. Muitas equipes hoje de automobilismo real, principalmente da Stock Car, estão fazendo seletivas e chamando pilotos virtuais, né? Muitas vezes são muitos meninos aí que estão em casa, que têm condição de ter um equipamento, porque a diferença de você ser um jogador de CS, um jogador de LoL, por exemplo, é que você tem que ter o equipamento bom para esses jogos, porém você não precisa ter o simulador, que seria volante, pedal, câmbio, cadeira, né? Que seria um banco concha, alguma coisa assim, além dos equipamentos normais que eles precisam. Então é um pouco mais caro de você poder participar de um evento desse ou de repente começar com uma parte de simulador. Mas o que chama atenção é a popularidade que isso está ganhando, né? A gente teve aí várias etapas aí nesse período de pandemia, o Desafio das Estrelas, que foi feito ali pelo Enzo Fittipaldi, pelo Dudu Barrichello, com a ajuda do Rodrigo França, o pessoal da Virtual Challenge, que isso eu acredito que a gente vai acabar falando numa outra oportunidade, João. Mas o que eu queria dizer tá muito bacana ver todos os pilotos aí engajados em continuar treinando para a hora que voltar dessa pandemia, todo mundo poder estar treinado, afiado, principalmente nas pistas que eles estão treinando, que são as próximas etapas do calendário deles aí real. Viu? João, o que você precisar, estamos aí. Um abraço a todo mundo que está ouvindo aí e vamos falar muito mais aí sobre automobilismo virtual. Grande abraço. Então, viram que legal? Mais importante, Rafa Mata é piloto profissional? Sim, também é piloto profissional. Ele deu uma paradinha, que a gente costuma brincar que é o ano sabático, tá? Por falta do que todo mundo sabe, patrocínio. Mas nessa prova, correndo contra Juan Pablo Montoya, que eu acabei de não citando no início, contra Elinho Castro Neves, contra Tony Canaan, ele terminou em segundo, atrás apenas do filho do Rubens Barrichello, Dudu Barrichello, que já corre profissionalmente nos Estados Unidos. Agora, o automobilismo virtual é muito legal, é muito interessante e, mais curioso ainda, tem gerado punições. Punições até bastante severas. Nos simuladores da Indy, que eles estão usando a plataforma iRacing, a primeira punição aconteceu com um piloto profissional muito famoso, que no caso foi Simon Pagenaud. No final da prova, ele acabou se chocando contra o Lando Norris. O Lando não criou nenhuma picuinha, não reclamou, mas todo mundo achou que foi uma atitude bem desleal. Tanto que na outra prova, brincaram novamente com ele e falaram: Pagenaud, por favor, bate, senão o Norris vai ganhar todas. Mas o mais interessante aconteceu nesse último final de semana, na Fórmula E virtual. Ou seja, a Fórmula E de carros elétricos também tem uma série com carros virtuais. E nesta série, muitos pilotos que correm na categoria real estão disputando também as provas no simulador. E o mais engraçado é que nessa última prova, um piloto da Audi, tá, que é o Daniel Abt, estava correndo e não tinha bons resultados. E o mais engraçado, nessa última prova disputada na Alemanha, em Tempelhof,
nosso piloto começou a ter um desempenho assim fantástico. Melhor volta em cima de menor volta, já começou nos treinos, andando muito bem. Na corrida, ele terminou em terceiro. Só que alguns pilotos questionaram, cara, mas ele andava lá atrás, como que de repente esse cara começou a andar na frente? E questionaram ele, aí ele assumiu que havia feito uma, entre aspas, brincadeira, colocou um piloto profissional de simuladores para correr no lugar dele. Automaticamente ele foi multado, uma multa até pesada, 10 mil euros, mas era para poder reverter isso para a Unicef. E logo depois a Audi resolveu cancelar o contrato dele. Então a punição foi bastante severa. Outra coisa que todo mundo tem dúvida, e é uma coisa bastante interessante, como se tornar um piloto profissional? Existe algum curso? Basta eu participar das provas de track day? Eu tenho que ter uma carteira especial para isso ou minha carteira de habilitação já serve? Eu preciso ter carteira de habilitação para virar piloto profissional? Então, vamos lá. Vamos tentar esclarecer isso para vocês. Então, você tem algumas maneiras de fazer. O certo é fazer um curso numa escola de pilotagem. Aqui em São Paulo, nós temos a mais antiga, que é a do Toninho de Souza, a Escola de Pilotagem Interlagos. Inclusive, eu ministro aula na Escola de Pilotagem Interlagos. E temos mais duas que são bem próximas, a do Manzini, Roberto Manzini, também muito famosa, e a Alpe. Todas elas, você vai ter um curso de pilotagem com aulas teóricas e aulas práticas, realizadas em autódromos. Tá ok? Você pode fazer com o seu próprio carro ou também com um carro da escola de pilotagem. Ao terminar o curso, você vai estar graduado como um piloto de competição B. Beleza, piloto de competição B, do que eu posso correr? Qualquer coisa que você desejar, exceto a Stock Car e a Fórmula Truck, que exigem uma carteira de pilotagem A. Tá ok? Feito isso, basta você escolher a categoria que você vai e aí entra a história do bolso. Então, você vai escolher uma categoria, se você não tiver patrocínio, coisa que acontece com a maior parte dos pilotos, você vai botar no bolso, mas aí você pode começar a correr. Track Day, eu preciso de carteira de piloto para participar de Track Day? Não. Nesse caso, basta a sua carteira nacional de habilitação. Aí você vai no clube que organiza o Track Day, paga e vai participar do Track Day. Lembrando, o Track Day não é corrida, gente. Na escola de pilotagem, lá você não necessita de carteira de habilitação, já que os pilotos de kart tiram carteira de piloto e continuam competindo, uma vez que você só vai pilotar dentro de um autódromo fechado. Veja aqui algumas aulas que a gente andou ministrando, nesse caso, lá no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, o tradicional ECPA. Nesse eu estou dando aula com um dos golzinhos, inclusive com aquele piloto que eu falei para vocês lá, que é o Rafa Mata. Vejam aqui. Gostaram? Vou deixar na descrição aqui embaixo para vocês os endereços das escolas de pilotagem. O curso atualmente, salvo algum engano, está na faixa dos R$7.000.
clássicos da nossa indústria automobilística. Bom, gente, a gente sabe que existem muitos carros esportivos aqui no nosso país. Vamos esquecer os importados e vamos nos focar nos carros nacionais. Hoje a gente costuma brincar que nós temos esportivos de adesivo, ou seja, a indústria produz um carro e simplesmente coloca algumas faixinhas, uma rodinha um pouco diferente e pronto, temos aí um esportivo. No passado era assim? Na verdade não era bem assim. Então eu vou me focar num carro esportivo muito famoso, na minha modesta opinião, muito bonito. Trata-se do Volkswagen Karmann Ghia. Bom, esse carro foi projetado pela empresa italiana Carrozzeria Ghia e foi montado por uma empresa alemã chamada Karmann. Aí você vai falar, pô, mas não é Volkswagen? Sim, aqui no Brasil ele foi feito pela Volkswagen. Isso lá em 1962, gente. O carro realmente tem linhas muito bonitas e a motorização na época, não se assombrem, motor de 1.200 centímetros cúbicos de deslocamento volumétrico, ou se fosse hoje você ia dizer que é 1.2, e 36 cavalos. Poxa, 36 cavalos? Para a época, gente, era uma coisa bastante aceitável. Até porque o carro é bastante leve. Isso eu vou colocar aqui para vocês a ficha técnica. Inclusive, vocês vão ver que tem 3 versões. Por quê? Quando chegou lá em 1967, a Volkswagen tirou aquele motor 1.200, colocou um motor 1.500 e subiu para 44 cavalos. Tá? Passado mais algum tempo, em 1969, passou a ser um motor 1.6, subiu para 50 cavalos e o torque era 10,8 kgfm. O carro chegava a uns 140 km por hora. Tá? Depois disso ele foi produzido com algumas mudanças aí mais estéticas, para-choque, batente no para-choque, até 1971. O mais engraçado é que esse carro também teve uma versão conversível. A versão conversível é a mais rara, mais procurada, já que foram feitas apenas 177 unidades. Muita gente fala, não, tem mais. Não, é alguém que pegou um fechado, cortou, fez conversível. Ele perde valor. Mas é um carro extremamente valorizado e, na minha opinião, como eu disse no início, muito bonito. Vamos falar um pouquinho de automobilismo. Acho que um pouquinho mais até de Fórmula 1. Vou falar de Fórmula 1 depois. Primeiro eu vou falar DTM, Deutsche Tourenwagen Master, ou Campeonato Alemão de Turismo. Por que eu vou falar? Porque para essa temporada que já deveria ter começado, mas não começou por causa daquela história da pandemia, nós tínhamos somente 2 montadoras andando, já que a Aston Martin deixou a categoria, depois de um ano só. Então a gente ia ter BMW e Audi. O campeonato ainda não começou. Esperamos que comece. Não sabemos exatamente quando. Agora, para a próxima temporada, ou seja, 2021, a Audi já se antecipou e disse que não vai mais disputar a categoria. É uma perda muito grande para a DTM. Não sabemos como vai ficar, se vamos ter somente uma montadora. Já houve gente dizendo que, então pode ser que acabe a DTM. O próprio pessoal da diretoria da DTM, entre eles, seu Gerhard Berger, que trabalha para a ITR, que é a empresa que gerencia a DTM, disse, pode ser que a gente pare, mas a gente volta. Assim como já aconteceu no passado, quando a DTM se tornou ITC. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora vamos falar de Fórmula 1. Fórmula 1 também não começou o campeonato. Era para ter começado na Austrália. Chegou-se a aventar que íamos ter a prova mesmo com a pandemia já estando em voga, né? Já tendo um número grande de casos. E aí simplesmente não teve a corrida, cancelou-se 1, 2, 3. Então a gente tem um monte de provas ou canceladas ou transferidas. Mas eu não vou falar das provas, eu vou falar dos pilotos. Por que eu vou falar dos pilotos? Porque nessa época do ano a gente já começa a dizer da dança das cadeiras. Dança das cadeiras não é aquela brincadeira de criança que a gente fica rodando em volta das cadeiras quando para a música, senta e alguém fica fora. Mas é mais ou menos o que acontece. Por quê? Porque a Ferrari tem 2 pilotos famosos, no caso o Sebastian Vettel, que é tetracampeão, e o Charles Leclerc, que vem fazendo uma carreira muito boa, com destaque muito grande, desde quando ele correu pela Alfa Romeo. O ano passado ele fez uma temporada muito boa mesmo, inclusive terminou na frente do Vettel no campeonato. E teria a renovação do contrato, já que o Vettel só tem contrato até o final desse ano. Estavam em negociações lá em Maranello e veio o Vettel a público dizer, olha, nós não vamos renovar. Surpresa! Nossa, então o Vettel está fora. Sim, o Vettel está fora. Ele não pilota mais para a Ferrari depois de 2020.
Para onde ele vai em 2021? Ninguém sabia. Quem vai ficar no lugar dele? Aí surgiu uma lista de pilotos e começa aquela temporada de besteiras que o Piquet apelidou no passado de Silly Season. Quem vai ficar no lugar dele? Tinham alguns pilotos. Disseram primeiro Lewis Hamilton, disseram também Valtteri Bottas, disseram Daniel Ricciardo, disseram até uma possibilidade do Fernando Alonso voltar e por último tinha um outro espanhol, Carlos Sainz. Quem a Ferrari escolheu no dia seguinte que o Vettel disse que não ia correr? Carlos Sainz. Oh, surpresa, era o último piloto da lista, como ele passou para primeiro. Aí tem aquelas manobras de bastidores da Fórmula 1. Primeiro, os italianos gostariam de ter o Daniel Ricciardo, que estava correndo de Renault. Mas o Ricciardo é um cara muito competitivo. Agora vocês imaginam dois pilotos se batendo de frente. Caso do Ricciardo e de Leclerc. A Ferrari está doida para voltar a conquistar um título. Com briga interna, ia ficar complicado. Por que escolheram o Sainz? Porque o Sainz parece, lembrem, parece que vai acatar as ordens e trabalhar como um fiel escudeiro, um segundo piloto. Então ele assinou realmente com a Ferrari. E o Ricciardo vai continuar a Renault? Não. Automaticamente, quando o pessoal da Ferrari descobriu que ele tinha assinado com a McLaren, ou seja, ele automaticamente vai para o lugar do Sainz, anunciaram o Sainz na Ferrari. E a Renault? A Renault ficou sem piloto. Quer dizer, não para essa temporada, para 2021. Sim, ela tem apenas um piloto por enquanto confirmado, que é o companheiro do Ricciardo. O que vai acontecer com a Renault? Muitos dizem que pela crise econômica na Europa, menor venda de carros, a confusão que a Renault já vem vivendo há uns 2 anos, desde que o presidente da aliança, que é Renault, Nissan, se envolveu em todo aquele esquema escuso, que é o Carlos Ghosn, que a Renault pode parar. Realmente ela pode parar. Não sabemos se vai ou não. O diretor-geral da Renault, Cyril Abiteboul, disse que não, que eles vão continuar, mas só vão escolher quem será o outro piloto que vai acompanhar o piloto francês só no final da temporada de 2020. Então nós temos que aguardar para ver como vai ficar a situação da Renault. Sinceridade, eu espero que a Renault continue. De verdade, eu acho que ela para. E esse foi o programa número 1. Gostaram? Não esqueçam de curtir, compartilhar, divulgar e deixar um comentário. Isso é muito bom para o canal.